Bom, apresentar agora a resolução da viga do exercício número 2. Essa viga ela possui uma carga distribuída de 20.000 newtons por metro, uma carga pontual de 20.000 newtons, uma outra carga pontual de 10.000 newtons, tudo isso sendo aplicado em uma viga de 12 metros. Aqui eu fiz um diagrama de corpo livre dessa viga, transformei essa carga distribuída em uma carga pontual através dessa equação, FR igual a W vezes L, onde o W vai ser o valor da carga distribuída e o L, o comprimento de viga ao qual essa carga está sendo aplicada, e neste caso é 5 metros. Fazendo essa multiplicação, eu obtive o valor de uma carga pontual de 100.000 newtons. Fazendo o cálculo das reações de apoio, no eixo X eu não tenho nenhuma força sendo aplicada, portanto o meu somatório de forças em X vai ser igual a zero, ou seja, o meu AX igual a zero. Por que AX? AX corresponde ao pino, né? O pino ele tem reações tanto na vertical quanto na horizontal, diferentemente do rolete que tem apenas reações no eixo Y. Bom, fazendo as reações somatório, né, das forças em Y, eu tenho AY, adotei como positivo, tenho menos 100.000, que é aquela carga aqui pontual que eu determinei anteriormente, menos 20.000 newtons, está apontando para baixo, mais BY, também determinei como positivo, e menos 10.000 newtons, como está para baixo, negativo também. Tudo isso igual a zero por estar em equilíbrio, para deixar em equilíbrio. Fazendo esse somatório de menos 100, menos 20, menos 10, dá menos 130.000. Passando para o outro lado fica positivo, ficando duas incógnitas deste lado. Para achar uma das duas, eu posso utilizar a equação somatória da equação de momento, né? Bom, eu escolhi o ponto A, porque como eu disse anteriormente, tem reações no eixo Y e no eixo X. Fazendo o momento aqui neste ponto, eu elimino essas duas reações. Por essa razão que eu escolhi fazer momento no ponto A. A equação de momento é a força vezes a distância. A distância é do ponto onde essa carga está sendo aplicada até o ponto onde eu escolhi de momento. E eu convencionei também o sentido horário como negativo e o sentido anti-horário como positivo. Sendo assim, essa carga de 100.000 newtons, ela faz essa viga girar no sentido horário, portanto, negativo. E a distância do ponto onde ela está sendo aplicada até o ponto que eu escolhi de momento é 2,5, porque ela está sendo aplicada bem no meio desse pedaço de 5 metros. Então, menos 100 vezes 2,5. Essa carga também vai fazer a viga girar no sentido horário, negativo. Então, menos 20 vezes a distância, que é 6. O BY vai fazer essa viga girar no sentido anti-horário, portanto positivo. Mais BY vezes a distância, que é de 8 metros. E por último, 10.000 newtons, fazendo a viga girar no sentido horário, negativo. Então, menos 10.000 vezes a distância, que é de 10 metros. Tudo isso igual a zero. Fazendo esse somatório, eu tenho menos 470.000. Passando para o outro lado fica positivo. Ficando BY vezes 8 igual a
470 mil. Fazendo essa divisão, eu acho o meu valor em BY, a minha primeira reação. Vindo aqui nas nossas duas incógnitas, substituo o valor que eu achei de BY, passo ele para o outro lado, fica negativo, fazendo essa subtração, eu acho o valor de AY. Se eu somar AY com BY, vai dar 130 mil, positivo, que está apontando para cima. 100 com 20 com 10, por estar apontando para baixo, é menos 130 mil. Menos 130 mil para baixo, com mais 130 mil, é igual a zero, então a nossa viga está em equilíbrio. Bom, após achar as reações de apoio, eu tenho que achar o meu esforço cortante. Bom, para isso, eu tenho que identificar o grau da equação existente na viga. Nesse caso, é uma constante, não tem grau. E para achar o meu esforço cortante, eu tenho que aumentar 1 grau. Se é uma constante, aumentando 1 grau, se torna uma equação de primeiro grau. E para passar de constante para esforço cortante, aumentando 1 grau, eu utilizo uma integral. Esse W vai ser o valor da minha carga. Aqui. Então, menos 20 mil newtons, por ser uma constante eu passo para fora, e a integral de dx é x. Por se tratar de uma integral indefinida, eu tenho que ter uma constante. Agora eu preciso descobrir o valor dessa constante. Olhando aqui a nossa equação, o nosso ΔV é o nosso esforço cortante, né? Se eu pegar este ponto aqui, o nosso esforço cortante vai ser o nosso AY, que é 71.250 newtons. E o X vai ser zero, porque neste ponto o X é zero. Substituindo aqui pelo nosso AY e aqui por zero, eu obtenho aqui como dá zero, menos 20 mil vezes zero, a nossa constante é igual a 71.250. Definindo assim a nossa equação do esforço cortante. Bom, como eu tenho neste ponto o meu AY, né, e portanto o meu esforço cortante neste ponto, eu preciso achar o próximo esforço cortante. Vai estar aqui a 5 metros do primeiro ponto. Ou seja, o meu X é igual a 5. Substituindo X, né, por 5, eu obtenho o meu próximo esforço cortante, que vai ser de menos 28.750. Então, eu achei aqui o meu próximo esforço cortante. Unindo esses dois pontos, daqui até aqui, graficamente eu tenho um gráfico do primeiro grau, né? Uma reta inclinada. A partir daqui, eu não preciso fazer por integral. Eu posso seguir o diagrama mesmo. Bom, se aqui, neste ponto, ele é menos 28.750, ele vai se manter constante até achar uma próxima carga. Neste ponto aqui, a próxima carga é de menos 20 mil newtons. Então, menos 28.750 com menos 20 mil newtons, menos 48.750. Ele vai se manter constante até este ponto, que é onde está o nosso rolete, e nós temos uma carga de 58.750 positiva. Então, menos 48.750 com mais 58.750, eu fico com 10 positivo. Ele vai se manter constante até chegar neste ponto onde ele encontra essa carga negativa de menos 10 mil. Mais 10 mil com menos 10 mil é igual a zero e ele se mantém constante até o final. Bom,
Já que achamos agora todos os valores dos nossos esforços cortantes, agora eu preciso achar o meu momento fletor. Bom, se para passar de constante para esforço cortante a gente aumentou 1 grau, para passar de esforço cortante para momento fletor eu também aumento 1 grau. Se o esforço cortante era uma equação de primeiro grau, e aumentando 1 grau, eu preciso aumentar 1 grau, eu vou tornar o meu momento fletor uma equação de segundo grau. Então, eu também utilizo uma integral. O delta m igual a integral de v de x vezes dx. Eu substituo esse vx pela minha equação de esforço cortante que eu achei e faço a integral. Bom, aqui eu posso simplificar e aqui é zero, porque como eu estou pegando este ponto aqui é zero, então eu não tenho constante. Aqui o meu ponto minha constante vai ser zero. Então eu posso eliminar. Bom, assim eu obtenho a minha equação de momento fletor, uma equação de segundo grau. Faço a mesma coisa, vou até o meu diagrama. Daqui até aqui é 5 metros. Então eu substituo o meu x por 5. Substituindo, eu acho o meu momento até o ponto 5. Bom, ele vai fazer uma barriga, né? Até este ponto aqui. E por que é mais? E por que faz essa barriga? Porque se a gente utilizar uma régua como exemplo, se eu aplicar uma carga aqui, ó, ela cria uma barriga também, igual tá ali no gráfico, né? Por que isso acontece? Porque ao aplicar uma carga aqui, eu estou tracionando as fibras inferiores da barra. Ou seja, eu causo uma compressão aqui, eu comprimo aqui e traciono aqui embaixo. Ó. Então, por isso que é positivo e por isso que cria esta barriga. Daí em diante eu também não preciso fazer mais integral, eu posso seguir pelo diagrama mesmo, que vai estar mais fácil, né? Bom, se neste ponto aqui eu tenho 106,250, eu faço mais menos 28,750 vezes essa distância aqui, que é de 1 metro. Então, 106 menos 28,750, eu tenho 77,500, que é o que está aqui. 77,500 mais menos 48,750 vezes esse pedaço, que é de 2 metros, eu obtenho menos 20. Menos 20 mais 10 vezes 2, eu obtenho zero, né? Porque menos 20 com mais 20, zero. E daqui até aqui, ele se mantém constante. Bom, agora eu preciso achar o meu ponto de momento máximo, né? Bom, o meu ponto de momento máximo, ele tá bem aqui, ó. Daqui, ó, neste ponto aqui, né? É o ponto onde a cortante se anula.
Bom, e a cortante, ela sendo uma derivada do momento, nesse ponto ela vai representar o máximo e o mínimo. Ou seja, esse ponto é o ponto de maior flexão da viga. E, consequentemente, vai ser o meu maior ponto de momento. Só que para descobrir este pedaço aqui, né, eu preciso saber essa distância aqui, ó, para poder aplicar na minha equação de momento. E de que forma que eu faço isso? Bom, eu posso fazer por semelhança de triângulo, né? Aqui não são dois triângulos? Então, se eu girar esse triângulo, eu tenho o mesmo ângulo, né? E, bom, aqui eu tenho o valor de 71.250. Esse pedaço inteiro é 5 metros. Esse pedaço aqui seria o total menos esse aqui. Então, se eu determinar que este ponto aqui ele é x, eu posso dizer que aqui é 5 menos x, porque vai ser o total menos este pedaço. Bom, sendo assim, eu posso achar esses dois triângulos aqui. 71.250, que é o valor deste pedaço aqui, dividido por 5 menos x, que é esse pedaço aqui. Aqui nós temos o valor de 28.750 dividido por x, que está aqui. Fazendo essa regrinha de 3, eu obtenho esses valores. Aqui eu faço uma distributiva, pego esse valor, passo para lá, fico com 100.000 x. Aqui. Bom, 100.000 x. Fazendo essa divisão aqui, eu obtenho o valor de x, 1,4375. 5 menos x, eu tenho o valor de 3,5626. Pegando esse valor de x, que é o pedaço, que é o tamanho, né, dessa distância aqui, eu aplicando na minha equação de momento, eu obtenho o meu momento máximo, que é de 126.914,06. Bom, em posse do meu momento máximo, agora eu posso determinar o módulo de resistência à flexão desse ASTM A572 grau 50, que foi o que foi pedido no exercício. E o que seria isso? Esse ASTM A572 é uma norma, uma especificação de material de construção, ou seja, de aço, que define o que ele deve ter ou possuir para poder ser chamado de A572. No caso desse grau 50, ele tem que ter uma concentração máxima de alguns elementos, como carbono, manganês, fósforo, enxofre e silício. Bom, para determinar esse módulo de resistência à flexão, eu tenho esse W mínimo e eu pego meu momento máximo dividido pela minha tensão admissível. Bom, e o que é a nossa tensão admissível, né? Nossa tensão admissível é o valor máximo de tensão que o material pode resistir, né? Substituindo aqui, o momento máximo pela nossa tensão admissível. A nossa tensão admissível ela pode ser calculada pela tensão de ruptura dividido pelo fator de segurança. Se você trabalhar com fator de ruptura, não é muito aconselhável, mas o que é correto trabalhar dentro da seção de escoamento, né? Porque você tem uma margem aí de segurança ainda maior. Então, pegando o meu
a minha tensão de escoamento de 345, né? O meu limite de escoamento para o grau 50 é de 345 megapascal, dividido pelo meu fator de segurança, né? O meu fator de segurança é o que determina o quão distante estamos da ruptura do material. Quanto maior for maior esse fator de segurança, maior será a segurança da estrutura. Então, se o fator de segurança me dá essa segurança maior, trabalhando num regime de escoamento, você tem uma segurança ainda maior. Então, eu pego o meu momento máximo, divido pela minha tensão admissível e obtenho o meu W mínimo. Em posse desse W mínimo, eu preciso agora determinar o meu perfil I. Bom, eu vou lá na tabela, nesta parte onde tem o W, deixa eu aumentar aqui. Bom, onde eu tenho o W e vejo qual W mais se aproxima, né? Sempre bom escolher um W maior que um W mínimo, né? Então, eu vejo qual deles é maior e qual que se enquadra no I. Esses H aqui não serve porque é um perfil H, é um I virado. Então eu tenho que olhar. E olhando essa tabela, eu encontrei todos esses aqui. Bom, esse W de 751,4, esse e esse. E por último esse aqui. Bom, se a gente tem que levar em consideração o mais resistente e o mais leve, então todos eles são mais resistentes do que aquele que eu encontrei. E o mais leve é esse aqui, que ele tem 51 quilos. Os outros 52, 72, 57, 64 e 79. Portanto, esse aqui é a minha escolha, né? O meu perfil I mais adequado seria esse aqui. Para definir, selecionar meus tubos estruturais, tanto quadrado, circular e retangular, eu também utilizo o meu W, um W maior do que o mínimo. Então eu encontrei esse para o perfil quadrado, esse para o perfil retangular e esse para o perfil circular. Todos com W maior que o W mínimo. Bom, ficando assim, esses perfis com esses Ws e essas especificações. Aqui um pequeno resumo: a viga de 12 metros de comprimento com a carga distribuída de 20, o W máximo. Desse aqui nós podemos utilizar esses perfis com esses Ws e essas especificações.